uma doença que aflige e assombra os criatórios de todo o país: mormo. Um problema ainda estudado por pesquisadores não só do Brasil, mas nos principais laboratórios e universidades do mundo. Apesar de ter chegado ao país no século XIX, provavelmente vindo com a imigração de cavalos de Portugal, até hoje não existe cura. Uma doença silenciosa, causada pela bactéria Burkholderia malei, sem tratamento, do qual a única forma de combater tem sido sacrificar o animal infectado. Em 1969, o mormo teria sido erradicado do país. E hoje ninguém sabe ao certo como a doença voltou em meados de 2000. Até ano passado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, havia divulgado a constatação de 144 casos positivos em todo o território nacional, o que colocou o Brasil em alerta. Mas quantos destes criatórios estiveram realmente com a doença? Será o quanto eficazes são estes exames? De acordo com o circular do Departamento de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul, divulgado no dia 10 de julho de 2015, quase o país inteiro estaria infectado com a doença, deixando de fora apenas os estados do Amapá, Acre e Paraná. Já nos dados divulgados pelo MAPA em agosto do mesmo ano, os estados de Roraima, Amazonas, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal aparecem livres da doença. Patrícia Brossi, médica veterinária formada pela USP, é uma das profissionais brasileiras que viajou em busca de respostas. Convidada por uma universidade alemã, fez parte no ano passado de uma reunião com representantes de diversos países que buscam o mesmo objetivo: erradicar o mormo de seus territórios. O que aconteceu com muitos criadores e muitos produtores? Eles tiveram diagnósticos positivos nessa sorologia, nesse exame de sangue para o mormo, e tiveram vários animais sacrificados. Esse quadro persistiu. Os resultados positivos continuaram se multiplicando, continuaram acontecendo, os criadores e os produtores vendo que seus animais não tinham sintomas. Então, houve uma iniciativa de entender o que poderia estar ocorrendo com os testes que explicasse um possível resultado falso positivo. Durante essa pesquisa, o que nós descobrimos é que desde o envio das amostras até a conservação dessas amostras, o prazo de latência da coleta até a chegada dessas amostras nos laboratórios oficiais tinha defasagens. Na verdade, eles têm defasagens. Todos esses aspectos estão defasados. A gente descobriu também que, em relação às técnicas que são empregadas e aos reagentes que são empregados, não há uma padronização de testes. Então, você pode empregar reagentes diferentes, técnicas diferentes e ter dois resultados diferentes dentro de um mesmo exame, dentro de um teste de fixação de complemento. Isso dificulta a leitura do teste. Não bastasse tudo isso, a gente sabe que existem estudos epidemiológicos, estudos que querem verificar como a bactéria se comporta numa determinada população, qual é a distribuição dessa bactéria ou a prevalência dela numa determinada população, estudos que vão auxiliar na interpretação dos testes. Existem várias ferramentas estatísticas que auxiliam na interpretação do resultado de um teste. O teste deu positivo, mas qual é a prevalência da doença nessa população? Qual é o real valor de um teste positivo, que a gente chama de valor preditivo positivo, nessa população? Esses testes não estão concluídos no Brasil. Existem agora esforços para que se iniciem esses testes? Existem, mas nós não temos. A gente não tem essa informação. E isso prejudica
a leitura dos testes. Não podemos admitir que cavalos positivos passem pela peneira dos testes, mas também é inadmissível que cavalos que não têm a doença estejam sendo sacrificados por conta de todas essas inconsistências que nós conversamos antes. Um dos problemas enfrentados durante os testes é o prazo estipulado pelos laboratórios no Brasil. Enquanto os criadores esperam pela resposta, o animal fica isolado e seu criatório interditado. Aquele animal que espera 2 meses por um resultado, se tiver mormo, tem a possibilidade de contaminar outros animais, outras pessoas. Enquanto ele espera a realização do teste, essa propriedade fica improdutiva. Quando novas baterias de teste são realizadas, outros animais são isolados com o número de positivos que estão aparecendo. A propriedade fica completamente esquartejada, com vários locais interditados dentro da própria propriedade. O criador não sabe como manejar esses animais. Isso gera estresse para os animais. Eles emagrecem, eles perdem a produtividade. Então, é uma situação que tem que ser atacada por todos os lados. Os criadores têm que ter consciência do problema e auxiliar as autoridades no combate, mas as autoridades têm sim um longo caminho a percorrer e um grande trabalho ainda a realizar para sanar todas essas deficiências que nós comentamos. Uma solução seria ampliar e melhorar a tecnologia dos laboratórios do Brasil em relação aos internacionais. O que é que acontece? Esses testes refletem mesmo que esses animais têm a bactéria? Eles estão refletindo uma resposta do sistema imunológico em relação a outras doenças? Nós temos uma bactéria entre nós que teve a sua virulência abrandada? O que é que nós temos? Nós, então, como eu já disse, nós precisamos de estudos que entendam o que é que está acontecendo com a nossa população de equídeos. Esses animais precisam ter um exame pós-mortem. Através do exame de necrópsia, a gente possibilita o que eu chamei no começo da nossa conversa de diagnóstico direto. Em resposta, o MAPA submeteu no último dia 12 de maio deste ano à consulta pública o projeto de instrução normativa que estabelece as diretrizes para a prevenção, controle e erradicação do mormo. Todos podem enviar suas sugestões ao projeto até o dia 10 de junho. O que nós mais carecemos hoje em dia é do estabelecimento de normas e regras que favoreçam o criador, que favoreçam o produtor na medida em que eles promovem a saúde pública. Esse enfoque tem que ser feito dessa maneira, a saúde pública favorecendo as atividades de produção e de comércio. O comércio não pode ficar inviabilizado como está. A saúde pública não pode permanecer em dúvida como se encontra. E isso só vai acontecer quando houverem regras claras e bem estabelecidas. É para isso que essa consulta pública AIN, que todos podem fazer nos locais adequados, essa consulta pública é tão importante e todos os interessados devem participar. Para auxiliar melhor nesta questão, ouvimos Marcelo Pessoa. Além de médico veterinário e conselheiro da ABQM, é um dos representantes da associação na Câmara de Equidiocultura Brasileira. A ABQM tem participado da Câmara de Equidiocultura junto com outras associações, participando de reuniões com o Ministério de Agricultura ou com as autoridades estaduais, tentando achar uma solução em relação aos exames e prazos para que crie uma confiabilidade maior nos produtores e possam ser resolvidas essas interdições com brevidade, que isso tem causado muito prejuízo. O que nós sabemos aqui é que os criadores mais do que nunca querem os problemas esclarecidos e o mormo erradicado.
E a reportagem continua no próximo programa. Fiquem ligados para saber um pouco mais sobre o mormo e como preveni-lo.